Olá pessoal, mais uma conversa aqui sobre algum tema interessante em neurociências, tá? Essa disciplina é fantástica, eu gosto muito de neurociências. Desde os 18 anos, né, que eu comecei um laboratório de pesquisa nessa área, né? Em 92 eu comecei a trabalhar em um laboratório de pesquisa com essa temática neurociências lá no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Então eu vou falar hoje um tema interessante. Eu falei no vídeo anterior sobre os novos neurônios que o cérebro produz, né? Já está bem, tem uma comprovação científica bem forte de que mesmo no cérebro de uma pessoa de 90 anos de idade, em uma região chamada hipocampo, existe produção de novos neurônios, né? O local específico é o chamado giro denteado, tá? Giro denteado. Esse hipocampo é muito conhecido por ser importante para alguns tipos de memória espacial, por exemplo. Mas aqui nós vamos falar de uma outra coisa, da relação entre essa neurogênese, essa produção de novos neurônios do cérebro adulto, com a saúde mental, tá? Eu tenho uma frase que diz que a resiliência mental é a maior força transformadora de realidades que existe. Porque sem a sua saúde mental você não faz nada, tá? Então eu conheço muitos exemplos de pessoas brilhantes que não avançam nos seus objetivos por causa de problemas na saúde mental, depressão, ansiedade. A realidade da sociedade moderna, ela é severa, ela é dura. Então o estresse crônico, ele está a todo momento, né, a assolar milhões de mentes no mundo afora. Então, só no Brasil, por exemplo, cerca de 12 milhões de pessoas têm depressão, tá? No mundo como um todo, são 300 milhões de pessoas com depressão. Somando todas as desordens afetivas, pode chegar a 500 milhões de pessoas com depressão. Certamente esse é o novo mal do século, né? Como a tuberculose foi no século XIX, o mal do século. Atualmente as desordens da mente, essas chamadas desordens afetivas, são também um mal do século, né? Então, obviamente existem os tratamentos farmacológicos, alguns eficazes, outros nem tão eficazes, né? Os antidepressivos demoram a fazer efeito, os que estão já no mercado. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para falar de alguns aspectos relacionados à resiliência mental. Existem experimentos feitos em animais de que essa neurogênese, que eu sempre falo nos vídeos, né, falei no vídeo anterior, ela é fundamental para a resiliência ao estresse. A resiliência é a capacidade de superação, é a capacidade de superar eventos adversos. Então, em experimentos feitos recentemente em roedores, mostrou-se que a produção de novos neurônios do hipocampo é fundamental para a resiliência ao estresse. É possível induzir estresse experimental nesses animais. Você coloca o roedor dentro de um tubo, né, de tubos, por exemplo, de contenção. Ele fica isolado por muito tempo e ele fica com estresse excessivo. Ou coloca o nado forçado, você coloca o roedor para nadar sem um apoio várias vezes, vai tirando e coloca de novo, e ele fica depois com um grau de mobilidade, ele fica apático. O roedor é curioso e ele deixa de ser curioso, ele fica apático. Nós chamamos isso em comportamento, em análise comportamental, de grau de mobilidade, tá? Bem, deixa eu ajeitar aqui. Então, mostrou-se que quando se diminui experimentalmente esses novos neurônios no hipocampo de roedores,
a resiliência ao estresse deles diminui. Tá? Eles ficam mais propensos a apresentarem sintomas de estresse, como a imobilidade que eu falei. No entanto, quando você aumenta experimentalmente esse número de neurônios novos no hipocampo, por exemplo, com exercício físico, essa resiliência ao estresse, ela aumenta bastante. O animal apresenta menos sintomas, tá? E isso é muito interessante, é uma evidência muito importante. Tecnicamente, obviamente existem parâmetros técnicos da pesquisa em si. Então, esse giro denteado, que é a região neurogênica, ele tem uma correlação de projeções com o hipotálamo, que libera hormônios que vão modular, né, a resposta ao estresse pela glândula suprarrenal, as glândulas que estão em cima dos rins ali, tá? As glândulas suprarrenais. Tá? Então, quando há um desarranjo, né, desse circuito durante o estresse crônico, o excesso de hormônios de estresse acontece. Uma liberação excessiva de hormônios de estresse, pelo menos em animais de experimentação, mostrou-se que esses neurônios novos, eles morrem. Esses neurônios formados no cérebro adulto vão morrendo. Um dos mecanismos de morte é a formação excessiva de radicais livres, que são substâncias lesivas. Nós chamamos tecnicamente de estresse oxidativo, tá? Estresse oxidativo. Bem, então sabe-se que os novos neurônios, eles formam circuitos controlando os neurônios antigos no hipocampo, e eles acabam inibindo uma atividade excessiva desse giro denteado, que esse local anatômico que faz parte do hipocampo. Então os autores mostram, né, nesse artigo recente, que a inibição do giro denteado, especificamente a inibição de uma região, desculpem colocar termos anatômicos aqui, eu sei que nem todos são da área, é só para que vocês saibam que é assim mesmo que é interpretado. O estriado chamado ventral, ele é fundamental para essas respostas emocionais. O estriado não, o hipocampo ventral, ele é fundamental para essas respostas emocionais. Então, quando ele está superativo, digamos, acima do normal, ele acaba mediando alterações mais significativas relacionadas ao estresse, digamos, ativando mais o hipotálamo. E os neurônios novos, eles fazem parte de um circuito que inibe o estriado ventral. Eu estou obcecado com o estriado hoje. O hipocampo ventral, que é uma outra área importante, um dia eu vou falar sobre ela. O hipocampo ventral, então a inibição do hipocampo ventral, ela é fundamental para a resiliência ao estresse. Isso foi provado experimentalmente, tá? E transpondo para humanos, então, se nós mantivermos níveis adequados dessa produção de novos neurônios, que acontece também nos nossos cérebros, segundo evidências bem importantes, recentes, publicadas em revistas de impacto, então nós controlamos essa resposta ao estresse. Eu já falei antes, no outro vídeo, que o exercício físico é um potente indutor de neurogênese. Isso foi bem provado em animais e com evidências indiretas em humanos. Tá? Existem várias evidências que apontam que da mesma forma acontece em humanos. Por exemplo, no estresse crônico da depressão, o estresse crônico induz depressão, e pessoas com depressão crônica têm uma diminuição do volume do hipocampo, que é uma região neurogênica. Alguns antidepressivos restauram esse volume diminuído, tá? Então nós temos que investigar mais essa questão, né, até surgir um método que possibilite a marcação desses novos neurônios e a sua visualização no cérebro humano. Bem, e qual é a função desses novos neurônios? Isso é importantíssimo para uma discussão, pessoal. Importantíssimo. Bom, o hipocampo, ele possui algumas funções já estabelecidas, além dessa questão da memória que eu falei. Uma dessas funções, isso também é desempenhado pelo córtex frontal, que é essa região, fica aqui na região frontal do cérebro, é a chamada flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva é uma capacidade que nós temos
Isso também acontece em animais, eles têm essa capacidade de nos adaptarmos a situações diferentes, a novos paradigmas. Essa capacidade de enfrentar a situação difícil, mudar o paradigma e conseguir sair. Tá? Então, essa flexibilidade cognitiva, ela parece estar alterada na depressão e na ansiedade. E também algumas doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson, Alzheimer. Existem evidências bem importantes que a flexibilidade cognitiva depende de uma integridade da função do hipocampo. Bem, uma outra função para esses novos neurônios que vem surgindo, nós possuímos muitas evidências interessantes mostrando isso daí, é a chamada separação de padrões. É um tipo de memória de separação de padrões. Então nós temos uma capacidade de guardar na memória eventos parecidos e separá-los na memória. Então eu sempre dou esse exemplo, né? Eu acho que eu falei até no vídeo anterior. Você vai, o jogador de futebol, ele participa de 4 jogos nos últimos 4 finais de semana. Ele faz 4 gols de cabeça. E ele tem na memória, mesmo que sejam gols parecidos, ele separa como foi cada um na sua memória. Ou você vai ao estacionamento de um shopping, você deixa o carro durante algumas semanas, finais de semanas, em um local de estacionamento. Você lembra, é capaz de lembrar e separar. Eu deixei naquele final de semana, eu deixei aqui. Isso é separação de padrões. Isso não é válido só para espaço e para eventos. Isso é válido também para situações emocionais. Então, se no passado você viveu uma situação difícil, de um divórcio, em um relacionamento, por exemplo, qualquer situação adversa, você guarda na memória isso, tá bom? Guarda na memória isso. Aí você tem uma nova relação, um novo relacionamento, ou uma nova situação, que aí começa a enfrentar problemas de novo. É parecido, mas não é o mesmo. Não vai acontecer aquele desfecho, provavelmente. Mas se você tiver um déficit cerebral de separação de padrões, você confunde os eventos emocionais. E você acaba reverberando na mente uma situação negativa, uma ruminação negativa de que algo de ruim vai acontecer, mesmo que não existam evidências que isso vai acontecer. Isso é um déficit de separação de padrões, tá? Então é mais uma função para os novos neurônios, tá? Flexibilidade cognitiva e separação de padrões. Uma outra função que vem sendo investigada e que existem evidências experimentais é o esquecimento fisiológico. O esquecimento fisiológico é importante. O nosso cérebro, ele tem uma limitação em termos de memória, tá? Então, por exemplo, até a atenção, um exemplo da atenção, você não guarda na atenção todos os eventos que estão acontecendo. Então, se você está em um quarto e tem um barulho de ar-condicionado, você está estudando, ou vendo um vídeo, ou como você vai ver esse meu vídeo depois, por exemplo, você não tem atenção para aquele barulho. Você tem um mecanismo que inibe essa atenção. Você não pode ter atenção para tudo, então isso é focado. Essa é a memória. Então a memória também é assim, quer dizer, você vai ter memória mais intensa de eventos que significam mais, de muitos eventos emocionais, por exemplo, tem memória intensa, tá? Você lembra, tá? Mas outras coisas não, você vai esquecendo. Então existe um mecanismo fisiológico de esquecimento natural. Sabe-se que atualmente esse esquecimento natural, ele é fundamental para alguns aspectos da saúde mental. Então, quando houve aquele ataque terrorista em Paris, várias pessoas morreram, foram assassinadas. Algumas pessoas que estavam em Paris naquele momento desenvolveram estresse pós-traumático. Tá? Acho que eu falei isso também no vídeo anterior. E descobriu-se que o esquecimento fisiológico, existe uma via para isso, é fundamental para que a pessoa não desenvolva, né, o estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então, usando ressonância magnética funcional, os pesquisadores descobriram que as pessoas que desenvolveram o estresse pós-traumático foram as que tiveram um problema nessas vias neurais de esquecimento fisiológico.
E isso depende da neurogênese adulta. Então, a grande questão para as desordens afetivas é que se há uma diminuição da neurogênese adulta pelo estresse crônico, essas funções podem ser alteradas. Você pode perder flexibilidade cognitiva, você pode perder separação de padrões, o esquecimento fisiológico também pode ser alterado. Então isso acaba contribuindo, segundo evidências recentes, para a gênese de depressão e ansiedade. Obviamente existem as ideias clássicas, alterações em neurotransmissores, como por exemplo diminuição de dopamina, serotonina, mas a hipótese neurogênica ela é muito interessante, tá? Então, quer dizer, uma forma de você minimizar esses sintomas de depressão, como ruminação negativa, baixa motivação, baixa autoestima, é manter uma resiliência mental para que você possa enfrentar melhor o estresse crônico. Então, se você puder transpor esses estudos em animais para a nossa vida, para os humanos, então se nós encontrarmos uma forma de manter níveis adequados de neurogênese adulta no hipocampo, então nós teremos maior resiliência ao estresse, assim como foi mostrado experimentalmente que eu falei no início desse vídeo. E uma forma adequada é o exercício físico direto. Eu faço diariamente, tá? Pelo menos uma caminhada de 30 minutos todos os dias em ambientes naturais. Vocês estão vendo aqui o fundo, né, é um ambiente natural. Estou aqui no ambiente natural. Ele é pequeno, mas quando eu caminho no entorno causa um bem-estar. Então eu sugiro, eu faço 1 hora de caminhada todos os dias. Pode correr também, tá? Em ambientes naturais. Eu tenho uma hipótese lá da simbiose neural que eu falei no vídeo anterior, que não só o movimento induz neurogênese, mas também os estímulos sensoriais, tá? Tem uma via neuroanatômica aqui, né, que eu já propus anteriormente para explicar isso daí. Então, modular, né, essa neurogênese com exercício, mas não é só isso não, tem coisas que podem influenciar: ouvir música, fazer um hobby que você gosta, praticar esportes. Não precisa ser só caminhada, tá? Tem evidências que a dança funciona também. Existem evidências científicas de pesquisadores americanos que a zumba, tá? Eu não sou muito bom de dança não, mas tem pessoas que são. Então a zumba, junto com meditação, diminui sintomas de ansiedade em pessoas, né, submetidas à adversidade, muita adversidade, moradores de rua inclusive, tá? Já houve estudos em estudantes de medicina com ansiedade. A aplicação desse treinamento físico e mental com dança ou caminhadas junto com meditação diminuiu esses sintomas. Tem evidências. Eu falo aqui, eu não estou assim falando algo para vocês, tem evidências científicas. Eu sou cientista, neurocientista, há mais de 20 anos. Tá? Eu comecei um laboratório de pesquisa em 92. Meu doutorado eu terminei em 2002, né, na área de neurociência, então faz muitos anos. Eu falo baseado na pesquisa, tá? Tem que ter esse ceticismo. Então essa é a mensagem, ou seja, as desordens afetivas, os sintomas podem ser sim minimizados com exercício físico, meditação, dança, ouvir música, fazer um hobby adequado. Você não pode ficar isolado em um apartamento, ruminando negativamente as coisas ruins, tá? Então isso pode se tornar perigoso. Muitas pessoas que têm depressão crônica, elas têm ideação suicida, tá? Vontade de se matar, quer dizer, isso vem na mente e desaparece, vem na mente e desaparece, até que um dia a pessoa tem coragem e faz. Então é muito perigoso, essa doença é muito grave, a depressão, e a ansiedade também. Tá? Então, pessoal, vamos ficar atentos, vamos aumentar a nossa resiliência mental com esses aspectos. Eu digo sempre que estudar neurociência, como eu gosto, é conhecer a si mesmo. O conhece-te a ti mesmo, aquela famosa frase, para mim eu vejo como estudar neurociência. Então eu gosto, o cérebro ele está trabalhando o tempo todo. Eu encaro como um autômato, porque
Nós não temos nem livre-arbítrio muitas vezes, porque o cérebro ele produz independente da sua vontade. Então quando você tem uma ideia brilhante, um insight, você não quis ter. O cérebro ficou trabalhando em stand-by, em segundo plano, e você teve. Tá? Então é isso. Tá? Então vamos aumentar nossa resiliência ao estresse crônico da vida. Lembre-se, a resiliência mental é a maior força transformadora de vidas, e de realidades. Se nós tivermos uma saúde mental abalada, nossos objetivos vão ser atrapalhados, nossa vida vai ser estagnada. Eu mesmo já enfrentei problemas desse tipo no passado, e eu falo também com a experiência de quem já viveu. Um abraço, pessoal, e um ótimo dia.